Fala, amigos e amigas, bom dia! Ah, que vitória importante, como é bom acordar depois de uma vitória no derby. É uma vitória importante, mas que obviamente a gente sabe que não é definitiva, né? Tem o jogo da volta e o Corinthians tem totais condições, mas precisa competir, precisa pôr o pé, não pode não ser assim, é inegociável. E semana que vem tem mais, para, se Deus quiser, conseguir a classificação, que será importantíssima para nós torcedores, para o clube. O Corinthians precisa disso para dar continuar nessa recuperada, né? Depois de uma semana com protestos lá, mostrando que o torcedor, não só o organizado, mas o comum, vai atrás e não vai deixar que os ratos que tomam conta do clube continuem a roubar a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa vitória também é muito fundamental para isso. E se Deus quiser, na quarta-feira vai dar bom. Vamos falar do jogo. O Corinthians saiu com o que ele tem de melhor, né? Na minha opinião. A melhor zaga. Ramalho e Gustavo Henrique. Mateuzinho na direita. Bidu na esquerda, que tem jogado bem. Eu faço algumas críticas, porque às vezes eu acho que ele acha que ele joga mais do que ele realmente joga. Mas foi bem de novo ontem no jogo. Acho que dá boa opção pelo lado esquerdo. Aí dois volantes, né? Desenhado num losango o Corinthians, mas um volante mais marcador para ajudar ali. No caso, o Ranieri foi o primeiro e o Martinez jogando por um dos lados, o Carrijo pelo outro, o Garro na frente deles, aí na frente Memphis e Yuri, né? Depois de muito tempo, esse trio de volta jogando junto, e eles não foram bem, assim, pra... Nossa, jogou bem o Garro, jogou bem o Memphis, jogou bem o Yuri. Todos eles tiveram momentos ruins no jogo, né? Nós vamos chegar lá no gol, mas vocês, óbvio, já sabem. O gol do Memphis, pra mim, dos três, é o que tava pior. O Garro ainda procurava, meu Deus do céu, começou agora um negócio aqui no meu vizinho. Procurava a bola, participava e tal, mas o Memphis não conseguia dar andamento nos lances. E o Yuri teve o pênalti, né, que, cara, não dá pra perder. Até o Everton acho que foi muito bem, mas não dá pra perder num clássico desse tamanho, perder um pênalti, né. O jogo começou equilibrado ali, o Palmeiras conseguindo sair mais da pressão do que o Corinthians desperdiçando algumas bolas ali perigosas, mas logo tomou conta do jogo, né? Teve o lance do pênalti, alguns outros lances, né? O Yuri perdeu o pênalti, teve um lance que o Yuri poderia ter chutado de esquerda, o chute do Mateuzinho. O Corinthians conseguiu tomar conta do jogo, criar possibilidades, era melhor que o Palmeiras, quase até o final do jogo. Quando no final do jogo ali, do primeiro tempo, o Palmeiras consegue dar uma melhorada, consegue dar uma pressionada, e o André Ramalho salva um gol na linha no chute do Giai, que, na minha opinião, se já era injusto ir para o intervalo com 0-0, imagine se fosse com 0-1, né? Mas o futebol tem dessas coisas. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, mas não fez o gol e foi para o intervalo com 0-0. No segundo tempo, um jogo ruim, Palmeiras um pouco melhor, mas nada muito que o Hugo teve que fazer grandes defesas, né? Só um chute bem perigoso lá do Sousa. Fora isso, era um jogo equilibrado, um jogo de meio de campo, né? Muito passando pelo Wilton também, e eu vou falar, obviamente, dos lances de arbitragem, que segura muito o jogo, conversa muito e tal. Isso atrapalha o bom andamento do jogo. Até que o jogo parecia caminhar para um 0-0, e numa falta batida rápida pelo Garro, o Mateuzinho, que foi muito bem no jogo, né? Talvez um dos melhores, junto com o Ranieri, na minha opinião. Faz um cruzamento perfeito na cabeça do Memphis, que sobe bem, faz o movimento, testa e coloca o Corinthians em vantagem. E se era isso que faltava pro holandês, né? Pro camisa 10 do Corinthians, um gol em clássico, mesmo sendo muito participativo em alguns outros clássicos. Tá aí o gol do homem, 1-0 o gol dele. Uma vitória muito importante do Corinthians, que, como eu disse, não é decisiva, porque tem o jogo da volta, mas o Corinthians tem boas chances de conseguir uma classificação. Gostei da postura do time, gostei principalmente do primeiro tempo, que jogou mesmo, não só postura. O segundo tempo competiu muito, e precisa ser assim lá no Allianz para o Corinthians ter chance. O jogo lá é duro, mas o Corinthians tem sim possibilidade. Sobre a arbitragem,
Eu vi muita gente falando, né, o chorão do Abel também, saindo da coletiva. Quando é a favor dele, eu não vejo ele saindo da coletiva. Ele sempre coloca panos quentes, sempre tem um mas, né? E ontem ele saiu da coletiva reclamando, né? Vamos lá, os lances reclamados e o que eu achei, né? O pênalti é muito claro. O pênalti é muito claro, corta o meião, corta também a pele, né, do Memphis, então tendo VAR não tem como não dar o pênalti. Pênalti muito claro que o Yuri acabou perdendo. Aí muitos palmeirenses falam muito do lance do Ranieri, né? Que o Ranieri poderia ter sido expulso porque fez muitas faltas. Tem até uma falta na entrada da área, que na minha opinião foi falta, que o juiz nem deu, tal. Só que o lance que o Ranieri toma o amarelo, pra mim quem coloca a mão é o Vitor Roque. Não vejo um lance para amarelo, é uma disputa de corpo e ainda quem põe a mão o Vitor Roque fica colocando a mão na cabeça, na cara. Na verdade a falta é um pouco antes, né, que ele não teve vantagem ali num lance com o Gustavo Henrique. E daí eles reclamam muito do Ranieri, poderia ter sido expulso. Mas esquecem de falar que o Fux poderia ter sido expulso no primeiro tempo. A falta que ele faz no Ranieri, quando o Mendes faz o pivô ali, o Ranieri vai levar a bola com o peito, fica até a marca ali no abdômen, um pouco para cima do Ranieri, lance de amarelo simples, mas ele não deu, o Wilton. E depois o próprio Fux, que já deveria ter amarelo, faz uma falta que o Yuri sairia numa condição boa ali e poderia ser expulso no primeiro tempo. Só que eles só falam o que convém, né? Então acho que é muito mais grave até o do Fux, por ser primeiro tempo e por ter sido um lance bem claro de amarelo, esse lance em cima do Ranieri. E daí o gol anulado deles, que, gente, eu de coração não consigo afirmar, vendo na TV, que estava impedido. Como também não consigo afirmar que não estava. Mas isso é um problema do futebol brasileiro por causa da CBF, que tem condições de colocar o semiautomático para acabar com qualquer discussão. Só que ela prefere pagar as federações para continuar votando neles, tal, nos presidentes, e deixa de investir no que é o melhor, que é o produto deles, que é o futebol. Enquanto não tiver esse semiautomático, vai gerar dúvida. Como já foi contra nós, como ontem pode ser que foi a nosso favor. Mas assim, se eu escutei o áudio do VAR agora de manhã, simples, mano. Mediu as linhas, tá, olhou, subiu, tava na frente, mano. Impedido, vida que segue. Parem de chorar e se for chorar, manda áudio. Corinthians venceu com propriedade. Na nossa casa, quem manda somos nós. Fizemos um jogo muito bom, com muita sinergia entre torcida e time. Ranieri e Mateuzinho, para mim, os melhores. Acho que a defesa também se portou bem, tirando no começo com algumas saídas de bola. Mesma coisa do Martinez, errou muito essa bola. E ali da frente eles podem muito mais, né? O Yuri foi competitivo, correu, competiu pra caramba. Só que perdeu um pênalti, não dá pra passar batido. O Garro teve lampejos de bons momentos, né? Mas acabou desperdiçando algumas bolas, porque eu senti que o Corinthians começou a acelerar muito bola no segundo tempo, sem necessidade. Claro, era importante vencer, mas não poderia se expor, e acho que o Corinthians cuidou pouco da bola. E o Memphis, que não fazia bom jogo, não conseguia dar andamento, mas fez um gol importantíssimo, um golaço de cabeça para colocar o Corinthians em vantagem e, se Deus quiser, semana que vem conseguir a classificação lá na casa deles. Valeu, fiel! Não deixe de compartilhar, curtir, comentar o vídeo, para dar uma moral, porque quando o Corinthians ganha do Palmeiras é bom passar pros amigos aqui a opinião de todo mundo. Valeu? Um abraço, tamo junto, vai Corinthians!